As tensões todas que vão resultar no 31 de março, né? Quando o governo do João Goulart ele acaba sendo derrubado. E é importante a gente fazer um retrospecto das teorias e das visões de mundo que vinham em debate, porque isso vai se manifestar agora, né, no início do regime. Então a gente tem que lembrar que existia um modelo trabalhista que estava bem consubstanciado ali no PTB e no que o Vargas representava. Esse modelo trabalhista, grande parte dele, eu mostrei para vocês que isso não é tão bonitinho igual uma bola de bilhar, grande parte dele tinha um aspecto nacionalista muito forte. Esse nacionalista é exatamente a ideia de não permitir ou não negociar a entrada de capital estrangeiro. De um outro lado, nós tínhamos um grupo que a gente chamou de liberal, mas que sempre tendo noção, quando a gente fala de liberal, é importante a gente ter sempre noção de liberal em que período nós estamos falando, tá? Porque a palavra liberal ela vai mudando de significado ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de liberal lá no século XIX, no Império, tem uma conotação, alguns valores. E isso vai se modificando. Então, a gente tem que entender que quando está falando de liberal aqui, está falando especificamente relacionado à questão, por exemplo, do capital estrangeiro, da ideia de entrada de capital, de não interferência do Estado no protecionismo, só em alguns aspectos, porque também se pensa em alguns aspectos, como por exemplo o Godin, né, que nós falamos na aula do Café Filho, ele era um liberal, mas ele também percebia a necessidade em algumas situações de certo protecionismo. Então, esse debate está acontecendo entre esses dois grupos. Esse debate também, de certa forma, aparece dentro das Forças Armadas, como vocês perceberam, a partir de setembro de 63, quando nós temos grupos, principalmente praças, sargentos, e reivindicam aumento de salário, aumento de soldo, participação política. Então, esses debates eles estão também rolando dentro da própria caserna. Isso tudo é importante que a gente entenda. E aí, essa sopa toda ela vai acabar entrando em confronto no final do governo do João Goulart. Essa situação de tensão e de caos social, praticamente, econômico, inflação nas alturas, desemprego, isso tudo está criando o cenário ideal para o que vai acontecer. Entra também as questões das reformas, em disputa com um modelo que era contrário a essas reformas, que era um modelo ligado principalmente ao DN, que já tinha planos de eleição capitaneado em grande parte pelo Carlos Lacerda. Tá? Então, é esse contexto que nós temos ali em março de 64. E aí o que vai acontecer? Nós temos aquele comício da Central do Brasil, um comício que é feito com um discurso bem radical. Em contraposição a esse discurso, do dia 9 para dia 19 de março, você tem aquela marcha em São Paulo, e é uma marcha realmente com uma participação bem forte da população. Então, é como se fosse uma chancela de que realmente o discurso que já existia dentro da direita, se a gente pode chamar assim naquele momento, era um discurso realmente de impedimento, a solução seria o impedimento de Goulart, e é dessa forma que ele acaba sendo impedido. Bom, esse impedimento vai ser feito exatamente por aquele grupo mais coeso. Se a gente fosse fazer uma comparação com a proclamação da República, né? Da mesma forma que existiam aquelas diferenças, a vontade de derrubar a monarquia lá em 1889, mas não existia nenhum grupo coeso suficiente para fazer isso, nós temos, nesse momento, o Exército. Mas não é só isso. Tem também um contexto que alimenta isso tudo, que é o contexto de Guerra Fria. Então, a associação do trabalhismo com o comunismo é um elemento extremamente compreensível para aquele momento. Então, nós temos aqueles grupos ligados aos sindicatos, aos trabalhistas, aos getulistas, associados ao comunismo. E essa ameaça de comunismo ela começa a se mostrar como algo que realmente pode acontecer. Eles acreditam que pode acontecer no Brasil. E a solução seria resolver essa situação de uma vez por todas. Uma outra questão que era o discurso da corrupção. Então, nós temos o comunismo e temos a corrupção, que vão ser o grande mote que, de certa forma, vai criar uma unidade nas Forças Armadas, quando eu digo nas Forças Armadas, na alta cúpula das Forças Armadas, com poucas dissidências. Né? Nós tínhamos algumas dissidências na alta cúpula também, mas eram poucas. Vai existir uma certa coerência de resolver o problema. E aí nós temos, então, um consenso em relação ao primeiro ponto. Qual era o primeiro ponto? O primeiro ponto era tomar o poder, retirar o João Goulart, mas não apenas o João Goulart, fazer uma limpeza nos quadros políticos do país, retirando todos aqueles elementos que representavam a ameaça do comunismo, entenda o comunismo dentro daquele contexto de Guerra Fria, o trabalhismo, o getulismo e a corrupção. Isso era um consenso. A falta de consenso estava no que fazer depois da limpeza. Essa questão depois da limpeza é que vai dividir as Forças Armadas, a alta cúpula principalmente quando a gente considera o aspecto de dois grupos específicos que começam a se delinear aí. Um grupo acha que, feita a limpeza, o que tem que ser feito é a devolução do poder aos civis. Um outro grupo acha que, após a limpeza, para garantir realmente a eliminação desses aspectos de corrupção e criar uma modernização do Estado de superação, é necessário uma manutenção do regime. E esses dois grupos eles acabam tendo algumas afinidades muito parecidas, tá? Não é genérico, a gente não pode colocar como um bloco, mas muito parecida com algo que a gente já discutiu lá no início, quando a gente falava dos tarimbeiros. Lembra dos tarimbeiros? Que tinham os tarimbeiros e os da escola?
só que era da escola. Agora começa a aparecer aqueles grupos ligados à ESG.